O ano é 1944. Através das paisagens devastadas da França e da Bélgica, o conflito rugia com uma intensidade raramente vista na história humana. Após os monumentais desembarques do dia D em junho, as forças aliadas avançavam para o leste, com o objetivo de libertar os territórios ocupados e progredir em direção à Alemanha. Essa ofensiva, no entanto, foi recebida com uma resistência alemã feroz e determinada. Nesses campos de batalha, a guerra era predominantemente definida por colossos de aço e pelo rugido ensurdecedor de pesados bombardeiros. Tanques, particularmente as formidáveis divisões blindadas da Wehrmacht, representavam a ponta de lança da defesa e do contra-ataque alemão. Não eram meros veículos, eram fortalezas móveis, capazes de infligir imensa destruição e instilar medo nas tropas aliadas. A máquina de guerra alemã, refinada ao longo de anos de conflito, dependia fortemente de seus veículos blindados superiores. Modelos como o Panzer IV, o Panther e o temido tanque Tiger eram maravilhas da engenharia de sua época. O Panther, com sua blindagem inclinada e potente canhão 5 cm K-42L70, oferecia uma combinação formidável de proteção e poder de fogo. O Tiger Bill, embora em menor número, era quase impenetrável pela frente, armado com um canhão 8 cm K-36L56, que podia neutralizar a maioria dos tanques aliados a distâncias extremas. Esses tanques lideravam contraofensivas, defendiam posições estratégicas e formavam linhas de defesa intransponíveis, apresentando um desafio tático significativo para a infantaria aliada em avanço e seus próprios veículos, muitas vezes menos blindados. A mera presença de uma divisão Panzer podia ditar o fluxo da batalha, forçando os comandantes aliados a elaborar estratégias complexas para neutralizar essas ameaças, muitas vezes a um grande custo em vidas e material. Nesse cenário de esmagadora força blindada e bombardeios aéreos incessantes, a ideia de que um único indivíduo, pilotando uma aeronave pequena e frágil, pudesse alterar significativamente o curso dos combates, parecia absurda. Os alemães, confiantes em seu aço pesado e na doutrina militar estabelecida, dificilmente poderiam ter concebido tal possibilidade. Seu pensamento estratégico girava em torno de formações em massa, artilharia pesada e o desdobramento coordenado de poderosos recursos terrestres e aéreos. A noção de um piloto solitário, operando fora dos papéis de combate convencionais, tornando-se uma grande ameaça para suas divisões blindadas, era totalmente alheia ao seu arcabouço tático. No entanto, foi precisamente nesse ambiente de guerra em grande escala e tecnologicamente avançada que um herói improvável surgiu. Seu nome era Major Charles Carpenter, um piloto americano de observação de artilharia. Sua aeronave, um L-4 Grasshopper, estava muito longe dos formidáveis P-51 Mustangs ou dos B-17 Flying Fortresses que dominavam os céus. O L-4 era um avião de ligação leve e desarmado, essencialmente uma versão militar do civil Piper Cub. Seu papel principal era reconhecimento, transporte de pessoal e, crucialmente, observação para a artilharia, retransmitindo coordenadas de alvo para as baterias terrestres. Era lento, de construção leve e oferecia praticamente nenhuma proteção ao seu piloto. Foi projetado para observação, não para engajamento direto com o inimigo, especialmente não com tanques pesadamente blindados. Apesar das limitações inerentes de sua aeronave e do poder avassalador do inimigo, o Major Carpenter possuía uma mistura incomum de engenhosidade, coragem e um desejo implacável de auxiliar as tropas terrestres. Ele se recusava a ser confinado pelos papéis convencionais atribuídos à sua aeronave ou à sua posição. Ele observou a luta desesperada da infantaria contra os tanques e compreendeu que uma nova abordagem era necessária.
Foi essa determinação que o levaria a embarcar em uma série de missões audaciosas, transformando seu humilde avião de observação em algo totalmente inesperado. Suas ações logo lhe renderiam um apelido lendário: Bazooka Charlie. A história de como um homem e seu modesto L-4 Grasshopper puderam desafiar e, de fato, superar o poder das divisões Panzer alemãs serve como um testemunho do poder da inovação e da bravura individual diante de adversidades esmagadoras. Essa narrativa desafia as expectativas típicas da guerra, destacando como uma única tática não convencional poderia alcançar o que forças em massa muitas vezes lutavam para realizar. Ela plantou a semente da curiosidade. Como um ativo aparentemente insignificante poderia se transformar em um caçador mortal de tanques? O L-4 Grasshopper, a aeronave pilotada pelo Major Charles Carpenter, era um avião de ligação leve, desarmado e de alta asa, essencialmente uma versão militar do popular Piper Cub civil. Sua estrutura era construída com tubos de aço soldados e coberta por tecido, o que o tornava notavelmente leve e ágil em baixas altitudes, mas também extremamente vulnerável a qualquer tipo de fogo inimigo. Projetado para missões de observação, reconhecimento, transporte de pessoal e, crucialmente, para atuar como spotter de artilharia, o Grasshopper voava baixo e lento, permitindo que seus pilotos identificassem alvos e retransmitissem coordenadas precisas para as baterias de artilharia terrestres. Sua velocidade de cruzeiro, de aproximadamente 120 km por hora, e a ausência de qualquer blindagem ou armamento defensivo o qualificavam para tarefas de apoio, não para combate direto contra as formidáveis máquinas de guerra alemãs. Apesar de suas limitações inerentes à agilidade do L-4 em baixas altitudes e sua capacidade de operar a partir de pistas de pouso improvisadas, tornavam-no um recurso valioso. No entanto, sua fragilidade aparente contrastava drasticamente com a robustez dos tanques Panzer alemães que dominavam o campo de batalha. O L-4 não foi concebido para enfrentar blindados. Seu papel era o de um observador discreto, não o de um caçador. Essa dicotomia entre a natureza da aeronave e a ameaça que ela enfrentava sublinhava a audácia da ideia que o Major Carpenter estava prestes a implementar. A ideia que transformaria o humilde L-4 Grasshopper em uma arma antitanque surgiu da observação direta de Carpenter sobre a dificuldade das tropas terrestres em neutralizar os blindados alemães. Ele compreendeu que, se pudesse armar seu avião, mesmo de forma rudimentar, poderia oferecer um apoio aéreo direto e imediato, onde a artilharia e os bombardeiros mais pesados não conseguiam atuar com a mesma precisão ou rapidez. A solução que ele concebeu foi a adaptação de 6 bazucas, o lançador de foguetes antitanque M1 ou M9, sob as asas de seu L-4. A bazuca era uma arma de infantaria eficaz contra tanques, especialmente se disparada contra os pontos mais vulneráveis da blindagem, como a parte superior do casco ou a traseira da torre. Carpenter e sua equipe de solo improvisaram montagens simples, mas robustas, para fixar as 6 unidades de bazuca em pares, 3 em cada asa, na parte inferior da aeronave. Essa modificação, feita em campo e sem a aprovação formal do comando, foi um testemunho da engenhosidade e da urgência da situação. O sistema de disparo também era rudimentar, provavelmente envolvendo um mecanismo elétrico simples que permitia ao piloto disparar os foguetes individualmente ou em pequenas salvas. Esta modificação representou uma transformação radical no propósito da aeronave. O L-4, de um olho no céu, tornou-se um predador. No entanto, a engenhosidade veio acompanhada de desafios técnicos consideráveis e exigiu uma coragem ainda maior por parte do piloto.
O peso adicional das 6 bazucas e de seus projéteis alterou as características de voo do leve Grasshopper, afetando sua estabilidade e manobrabilidade. A aerodinâmica da aeronave também foi comprometida pelos suportes externos e pelos próprios tubos das bazucas, criando arrasto adicional e potencialmente reduzindo sua velocidade. Além disso, o ato de disparar as bazucas em voo apresentava riscos significativos. O recuo de cada foguete, embora gerenciável para um soldado em terra, poderia desestabilizar uma aeronave tão leve. O risco de danos à estrutura da asa, feita de tecido, devido ao sopro traseiro dos foguetes, era uma preocupação constante. Não havia sistemas de mira avançados. Carpenter teria que confiar em sua habilidade de pilotagem e em seu julgamento visual para alinhar o avião com o alvo e disparar as bazucas com precisão. Tudo isso enquanto manobrava para evitar o fogo antiaéreo inimigo. Pilotar uma máquina tão modificada, longe de qualquer manual de operações padrão, exigia não apenas habilidade técnica, mas uma audácia incomum. Charles Carpenter estava essencialmente criando um novo tipo de missão de combate, operando fora dos limites da doutrina militar estabelecida. Ele estava transformando um avião de observação em um caça-tanques improvisado, desafiando as expectativas e os perigos inerentes a uma aeronave desarmada, que de repente se tornava um vetor de ataque direto contra os mais pesados blindados inimigos. Essa adaptação audaciosa foi o primeiro passo para que o L-4 Grasshopper de Carpenter ganhasse suas garras, preparando o palco para uma série de ações que o tornariam uma lenda. O Major Charles Carpenter não era apenas um piloto. Ele era uma figura que personificava a engenhosidade e a tenacidade americana em tempos de guerra. Nascido em 1912, Carpenter já possuía uma vida adulta marcada por responsabilidades antes de se alistar no exército. Sua experiência pré-guerra, embora não detalhada em registros públicos extensos, moldou um indivíduo pragmático e adaptável. Ao ingressar no serviço militar, ele foi treinado como oficial de observação de artilharia, uma função que exigia um conjunto particular de habilidades e um temperamento específico. Voando em aeronaves leves como o L-4 Grasshopper, seu trabalho consistia em patrulhar as linhas de frente, identificar posições inimigas, observar a queda dos projéteis de artilharia e retransmitir correções de tiro para as baterias terrestres. Esta tarefa era inerentemente perigosa, exigindo voos baixos e lentos sobre o território contestado, muitas vezes sob fogo antiaéreo leve. A precisão na observação, a capacidade de manter a calma sob pressão e a habilidade de se comunicar de forma clara e concisa eram cruciais. Carpenter se destacava nessas qualidades. Ele era conhecido por sua serenidade no cockpit, mesmo quando as circunstâncias se tornavam adversas, e por sua acuidade visual, que lhe permitia identificar alvos e movimentos inimigos com notável eficiência. Mais do que um mero observador, Carpenter possuía uma mente inquisitiva e uma recusa em aceitar as limitações impostas pelo equipamento ou pela doutrina. Ele via os desafios do campo de batalha não como obstáculos intransponíveis, mas como problemas a serem resolvidos, demonstrando um espírito inventivo que o distinguia de muitos de seus pares. Sua personalidade era forjada por uma determinação inabalável e uma crença profunda na capacidade de inovar para superar as adversidades. Ele não se contentava em seguir protocolos cegamente. Se uma abordagem mais eficaz pudesse ser concebida para auxiliar suas tropas, ele a perseguiria com vigor. Essa combinação de perícia técnica, coragem pessoal e uma visão pragmática para a guerra seria fundamental para suas futuras ações. Foi essa audácia e a engenhosidade de sua invenção peculiar que rapidamente lhe renderam o apelido de Bazooka Charlie.
O nome não surgiu de um comunicado oficial ou de uma proclamação de comando, mas sim de forma orgânica, no calor da batalha, espalhando-se rapidamente entre as tropas terrestres e os outros pilotos que testemunhavam suas missões. A imagem de um pequeno avião, o L-4 Grasshopper, uma aeronave que deveria ser inofensiva e desarmada, subitamente transformado em um caçador de tanques com 6 lançadores de foguetes antitanque sob suas asas. Era tão singular e eficaz que o apelido se tornou uma forma natural e inevitável de descrever o homem por trás dessa inovação. O termo Bazooka Charlie encapsulava a essência de sua paixão pela adaptação e sua audácia em combate. A bazuca era uma arma icônica da infantaria americana, sinônimo de combate antitanque a curta distância, e associá-la a um piloto, e seu avião elevava Carpenter a um status lendário. O apelido não apenas identificava o piloto, mas também celebrava sua tática não convencional e o impacto devastador que ele estava causando nas forças blindadas alemãs. Rapidamente, Bazooka Charlie deixou de ser apenas um nome para se tornar um símbolo de esperança e inspiração para as tropas aliadas, que viam nele a prova de que a engenhosidade e a coragem individuais podiam desafiar e superar o poderio tecnológico inimigo. Ao mesmo tempo, o apelido gerava uma mistura de confusão e apreensão entre as forças alemãs, que lutavam para entender e combater essa nova e inesperada ameaça aérea, vinda de um vetor tão improvável. A lenda de Bazooka Charlie estava sendo escrita a cada missão, a cada tanque atingido, solidificando seu lugar na memória coletiva da guerra. A motivação de Charles Carpenter para embarcar em missões tão perigosas, voando baixo sobre as linhas inimigas para atacar blindados, era profundamente enraizada em sua experiência e em um senso de dever que transcendia as expectativas de sua função. Como observador de artilharia, ele tinha uma visão privilegiada e direta da luta no solo. Do cockpit de seu L-4, ele testemunhava em primeira mão a dificuldade e o perigo que a infantaria aliada enfrentava ao confrontar os formidáveis tanques Panzer alemães. Ele via a vulnerabilidade das tropas terrestres diante do poder de fogo e da blindagem dos veículos inimigos e a frustração de não poder oferecer um apoio mais direto e imediato. Essa observação contínua gerou um profundo senso de responsabilidade e uma determinação em encontrar uma maneira de intervir mais eficazmente. Ele compreendia que, embora a artilharia e os bombardeiros pesados fossem cruciais, eles nem sempre conseguiam atuar com a precisão e a rapidez necessárias contra alvos móveis e dispersos, especialmente quando as tropas aliadas estavam em contato próximo com o inimigo. Carpenter acreditava firmemente que, com sua aeronave modificada, poderia oferecer um apoio aéreo direto e decisivo, preenchendo uma lacuna tática crítica. Sua convicção na eficácia de sua solução improvisada não era apenas teórica. Era alimentada pela necessidade urgente de proteger seus camaradas e de acelerar o avanço aliado. A disposição inabalável de assumir riscos pessoais significativos, voando a altitudes perigosamente baixas e diretamente para o fogo inimigo, demonstrava não apenas coragem, mas também uma profunda empatia pelas vidas em jogo no solo. Ele entendia que cada tanque destruído ou danificado representava vidas salvas, suprimentos inimigos interrompidos e um passo adiante na campanha aliada. Era um compromisso pessoal com a vitória e com a segurança de seus camaradas, uma manifestação do espírito de iniciativa e sacrifício que marcou muitos dos heróis da Segunda Guerra Mundial. Essa motivação, combinada com sua engenhosidade, transformou um piloto de observação em um caçador de tanques, redefinindo o papel de uma aeronave leve em combate e inspirando todos ao seu redor. A doutrina militar alemã, especialmente após os sucessos iniciais da Blitzkrieg,
era firmemente estabelecida sobre o uso de divisões blindadas poderosas, bem protegidas e fortemente armadas. A Wehrmacht investiu consideravelmente no desenvolvimento de tanques, resultando em máquinas formidáveis, como o Panzer IV, o Panther e o temido Tiger. O Panzer IV, embora mais antigo, foi continuamente atualizado e permaneceu o carro-chefe das divisões blindadas, combinando mobilidade e um canhão eficaz. O Panther, introduzido em 1943, representava um avanço significativo, com sua blindagem frontal inclinada e um potente canhão de 5 cm K-42L70, oferecendo uma combinação superior de proteção e poder de fogo, e foi projetado para combater os tanques soviéticos T-34. Já o Tiger Prin, embora produzido em menor número, era um tanque pesado com blindagem espessa, quase impenetrável na frente e armado com um canhão de 8 cm KWK-36L56, capaz de destruir a maioria dos tanques aliados a longas distâncias. A mera presença de um Tiger no campo de batalha tinha um impacto psicológico devastador. Esses tanques não eram apenas veículos isolados. Eles eram integrados em formações de armas combinadas, apoiados por infantaria motorizada e artilharia, concebidos para avanços rápidos e decisivos, bem como para estabelecer fortes pontos de defesa. A confiança alemã residia na superioridade qualitativa de sua blindagem e armamento. Sua estratégia enfatizava a força concentrada, assaltos coordenados e o poder avassalador de seu aço pesado. Para os comandantes alemães, o tanque era a arma terrestre definitiva, um símbolo de sua proeza tecnológica e poderio militar. Qualquer ameaça significativa a essas máquinas era esperada de armas antitanque igualmente poderosas, de outros tanques ou de bombardeiros pesados operando em altitudes elevadas. A ideia de que um avião de observação leve pudesse representar um perigo real para suas colunas blindadas era para eles inconcebível. Em contraste com essa dependência alemã da força bruta e da doutrina militar estabelecida, a abordagem americana, especialmente no campo de batalha, frequentemente abraçava o pragmatismo, a adaptabilidade e a iniciativa individual. Embora os aliados também possuíssem seus próprios tanques e poder aéreo, as ações do Major Charles Carpenter exemplificavam um tipo diferente de engenhosidade. Ele não estava desenvolvendo um novo e caro sistema de armas, mas sim maximizando o potencial de recursos existentes através de um pensamento criativo. Carpenter identificou uma lacuna tática crítica: a dificuldade de engajar rapidamente alvos blindados isolados ou em movimento que estavam muito próximos das tropas amigas para o uso de bombardeiros pesados ou que se encontravam além do alcance efetivo ou da linha de visão da artilharia terrestre. Sua solução, a fixação de bazucas em um avião de observação leve, era um testemunho de sua compreensão do campo de batalha e de sua disposição em improvisar. Esse método desafiava a sabedoria convencional da guerra de tanques, que ditava que os blindados só poderiam ser efetivamente neutralizados por outros tanques, armas antitanque especializadas ou aeronaves de ataque ao solo dedicadas. Carpenter demonstrou que a coragem, combinada com uma aplicação inovadora de tecnologia existente, poderia ser uma arma altamente eficaz, ainda que não convencional. Era uma filosofia de fazer o que fosse necessário e encontrar uma maneira, que muitas vezes caracterizou os esforços aliados diante de certas vantagens tecnológicas alemãs. A adaptabilidade de Carpenter refletia um espírito de inovação que buscava soluções diretas e eficazes para problemas complexos, sem se prender a preconceitos sobre o uso de equipamentos. A surpresa e o impacto psicológico sobre as forças alemãs foram consideráveis.
O exército alemão, imerso em sua doutrina de blindagem pesada e ataques coordenados, estava completamente despreparado para uma ameaça tão heterodoxa. Suas defesas antiaéreas estavam primariamente orientadas para aeronaves de ataque mais rápidas e maiores ou para bombardeiros de grande porte, e não para um avião de observação lento e voando baixo. Quando um pequeno L-4 Grasshopper, um tipo de aeronave que eles provavelmente descartavam como uma mera ferramenta de observação de artilharia, de repente começou a disparar foguetes antitanque, a confusão foi profunda. As tripulações dos tanques, confiantes em sua espessa blindagem, estavam acostumadas a ameaças vindas da frente, dos flancos ou de bombardeios de alta altitude. Um ataque de uma aeronave quase silenciosa, voando baixo e visando a blindagem superior mais fina dos tanques, era totalmente inesperado e profundamente desestabilizador. Isso não apenas causou destruição material, mas também semeou incerteza e minou o senso de segurança das tripulações blindadas alemãs. A natureza inesperada dos ataques significava que uma posição que parecia segura poderia, a qualquer momento, tornar-se um alvo vulnerável. Essa nova ameaça desorganizou o planejamento tático alemão, forçando-os a considerar um vetor de ataque inteiramente novo e imprevisível. O fenômeno Bazooka Charlie demonstrou que mesmo as máquinas militares mais formidáveis podiam ser vulneráveis à engenhosidade e à audácia, criando um impulso moral significativo para os aliados e um efeito desmoralizador sobre os alemães. A crença na invulnerabilidade de seu aço pesado foi abalada por um piloto que, com criatividade e coragem, provou que a inovação podia ser tão letal quanto qualquer blindagem. As missões de combate do Major Charles Carpenter, o lendário Bazooka Charlie, eram tão perigosas quanto inovadoras, desafiando as convenções da guerra aérea e terrestre da época. Cada voo era uma incursão audaciosa em território inimigo, onde seu pequeno L-4 Grasshopper, uma aeronave leve e desarmada por concepção, se transformava em um caçador mortal de blindados. Carpenter iniciava suas patrulhas a partir de pistas de pouso improvisadas, muitas vezes localizadas perigosamente perto das linhas de frente aliadas. Sua tarefa inicial era a observação de artilharia, mas sua mente estava sempre focada em identificar colunas de tanques Panzer alemães ou veículos de transporte que pudessem ser alvos para suas bazucas improvisadas. Voando a altitudes perigosamente baixas, muitas vezes a apenas algumas dezenas de metros do solo, Carpenter utilizava a agilidade inerente do L-4 e sua pequena silhueta para se camuflar contra o terreno. Ele explorava vales, linhas de árvores e elevações naturais para se aproximar das formações inimigas sem ser detectado. A surpresa era um elemento crucial em suas táticas. Os alemães, acostumados a ataques de bombardeiros em alta altitude ou caças-bombardeiros mais rápidos e barulhentos, não esperavam uma ameaça vinda de um avião de observação quase silencioso, voando tão baixo que mal podia ser ouvido até estar diretamente sobre eles. Uma vez identificado o alvo, geralmente uma coluna de tanques Panzer IV, Panther ou Tiger em movimento, ou veículos de apoio logístico, Carpenter iniciava seu mergulho. O L-4 Grasshopper, embora não projetado para manobras de combate agressivas, era relativamente ágil em baixas velocidades. Carpenter o inclinava em um mergulho raso, mas preciso, ajustando sua trajetória para alinhar o avião com o ponto mais vulnerável do blindado inimigo. Ele sabia que a blindagem superior dos tanques era significativamente mais fina do que a blindagem frontal ou lateral e que atacar o compartimento do motor na traseira ou as torres oferecia a melhor chance de penetração. O som característico das bazucas sendo disparadas em sequência era um elemento distintivo dessas missões.
Com o avião em mergulho, Carpenter ativava o sistema de disparo rudimentar, liberando os foguetes um a um ou em pequenas salvas. O som seco e agudo de cada bazuca partindo da asa, seguido de um breve rastro de fumaça, era o prelúdio para o impacto. Para as tripulações alemãs, a aparição repentina de um avião minúsculo e o subsequente disparo de foguetes eram um choque completo. Muitas vezes sem tempo para reagir antes que o projétil atingisse. A visão do fogo e da fumaça explodindo entre os blindados inimigos era a confirmação do sucesso. Um acerto direto na blindagem superior de um Panther ou Tiger podia causar danos catastróficos, penetrando na armadura e incendiando o combustível ou a munição interna. Mesmo um acerto que não resultasse em uma explosão imediata podia danificar componentes críticos, como o motor, as esteiras ou o sistema de controle da torre, imobilizando o tanque e tornando-o um alvo fácil para ataques subsequentes da artilharia ou da infantaria. Carpenter observava o impacto de seus foguetes, ajustando sua mira para os próximos disparos ou para o próximo tanque na coluna. Após disparar suas bazucas, a prioridade imediata de Carpenter era evadir. Ele manobrava o L-4 com agilidade, fazendo curvas apertadas e utilizando o terreno para quebrar o contato visual com as posições inimigas. O fogo antiaéreo leve, metralhadoras de tanques, fuzis de infantaria e, ocasionalmente, armas antiaéreas de pequeno calibre era uma ameaça constante. Voar baixo e rápido após o ataque era a única defesa. A leveza e a manobrabilidade do Grasshopper, combinadas com a perícia de Carpenter, permitiam-lhe fugir da zona de perigo antes que as defesas alemãs pudessem se organizar para um contra-ataque eficaz. Ele retornava à base, reabastecia, recarregava as bazucas e muitas vezes estava pronto para outra missão em questão de minutos ou horas, impulsionado por sua determinação em apoiar as tropas terrestres. Essas táticas de combate, embora aparentemente simples, exigiam uma combinação rara de coragem, precisão e conhecimento tático. Carpenter não estava apenas voando. Ele estava calculando a velocidade do alvo, a trajetória do foguete e a melhor rota de fuga. Tudo sob fogo inimigo e com uma aeronave que não foi projetada para tal tarefa. Sua capacidade de atingir os pontos fracos dos tanques, aproveitando a agilidade do L-4 para evitar o fogo antiaéreo mais pesado, transformou um ativo de observação em uma ferramenta de ataque aéreo direto, redefinindo o papel que um único piloto e seu avião modesto poderiam desempenhar no campo de batalha europeu de 1944. O legado de destruição deixado pelo Major Charles Carpenter, o Bazooka Charlie, foi um testemunho inegável da eficácia de sua abordagem não convencional. Ao longo de suas missões audaciosas nos céus da França e da Bélgica em 1944, ele conseguiu destruir ou danificar substancialmente pelo menos 6 tanques inimigos. Esses não eram veículos menores ou alvos fáceis. Eram blindados pesados das divisões Panzer alemãs, incluindo modelos como o Panther e o Tiger, que representavam o ápice da engenharia militar alemã e eram temidos pelas forças aliadas. Além dos tanques, Carpenter também foi responsável pela neutralização de inúmeros outros veículos inimigos, que variavam de transportes de pessoal blindados, como os Hanomags, a caminhões de suprimentos e veículos de reconhecimento. Cada um desses alvos, sejam tanques ou veículos de apoio, era vital para a logística e a capacidade operacional da Wehrmacht, e sua perda, causada por um único piloto em um avião de observação, era um golpe significativo. A relevância desses números transcende a mera contagem. Em um cenário de guerra, onde a destruição de um único tanque Panzer exigia frequentemente o esforço coordenado de unidades antitanque especializadas, artilharia pesada ou ataques de bombardeiros dedicados, o fato de um único piloto, em um L-4 Grasshopper leve e desarmado,
ter alcançado tal feito é notável. O L-4 não possuía blindagem própria, nem a velocidade ou o poder de fogo de um caça-bombardeiro. Sua velocidade de cruzeiro era de aproximadamente 120 km por hora, tornando-o um alvo relativamente lento para as defesas antiaéreas. As bazucas, embora eficazes, exigiam uma abordagem a curta distância e um disparo preciso contra os pontos mais vulneráveis da blindagem superior dos tanques, o que demandava uma perícia de pilotagem excepcional e uma coragem inabalável para voar tão baixo e diretamente sobre o inimigo. A perda de 6 tanques, embora possa parecer um número modesto em comparação com as vastas frotas blindadas envolvidas na guerra, representava um impacto tático considerável. Cada tanque imobilizado ou destruído significava uma redução imediata na capacidade ofensiva ou defensiva de uma unidade alemã. Em batalhas localizadas, a remoção de um único Panther ou Tiger podia alterar o equilíbrio de poder, permitindo que a infantaria aliada avançasse ou que uma contraofensiva alemã fosse contida. A destruição de veículos de transporte também tinha um efeito cascata, interrompendo o fluxo de suprimentos, munição e reforços para as linhas de frente, o que era crucial para a sustentação das operações alemãs. O impacto não era apenas material, mas também estratégico, desorganizando as formações inimigas e forçando-as a desviar recursos para lidar com a ameaça inesperada. O efeito dominó das ações de Carpenter foi profundo, manifestando-se tanto na desmoralização das forças inimigas quanto na inspiração das tropas aliadas. Para os alemães, a aparição de um pequeno avião, que eles desprezavam como um mero observador de artilharia, transformado em um caçador de tanques, era profundamente perturbadora. Suas tripulações de tanques, acostumadas a se sentir relativamente seguras dentro de suas fortalezas blindadas, de repente se viram vulneráveis a um tipo de ataque que não esperavam e para o qual suas defesas antiaéreas convencionais não estavam preparadas. A surpresa e a natureza imprevisível desses ataques minaram a confiança e o moral, gerando um senso de insegurança que se espalhou pelas linhas inimigas. A ideia de que um alvo tão modesto pudesse causar tanta destruição era um golpe na doutrina militar alemã, que confiava na superioridade de seu aço pesado. Por outro lado, para as tropas aliadas no solo, as ações de Bazooka Charlie foram uma fonte imensa de inspiração e um poderoso impulso moral. A visão de um pequeno Grasshopper mergulhando sobre os temidos tanques Panzer, disparando suas bazucas e observando as explosões, era um espetáculo que elevava o espírito e reforçava a crença na engenhosidade e na coragem individual. Isso mostrava que, mesmo contra a máquina de guerra alemã, com sua tecnologia avançada e blindagem pesada, a criatividade e a audácia podiam encontrar uma maneira de superar. Carpenter tornou-se um símbolo vivo de que o impossível podia ser realizado e que a iniciativa pessoal, mesmo com recursos limitados, podia fazer uma diferença decisiva no campo de batalha. Sua lenda se espalhou rapidamente entre os soldados, oferecendo uma dose muito necessária de esperança e determinação, provando que mesmo os blindados mais temidos podiam ser vulneráveis à audácia e à inovação. Ele personificou o espírito de que, na guerra, a inteligência e a coragem podiam ser tão letais quanto qualquer blindagem. As ações audaciosas do Major Charles Carpenter não passaram despercebidas por muito tempo. Conforme a lenda de Bazooka Charlie se espalhava pelas linhas de frente aliadas, alcançando os ouvidos de comandantes de alto escalão, o reconhecimento formal tornou-se inevitável. Em um momento que solidificaria sua reputação e validaria suas táticas não convencionais, o próprio General Dwight D. Eisenhower, o comandante supremo das forças expedicionárias aliadas na Europa, elogiou pessoalmente o feito de Carpenter.
Este encontro não foi um evento trivial. A presença de Eisenhower no campo de batalha era sempre um acontecimento de grande importância, geralmente reservado para inspeções estratégicas ou para reconhecimento de unidades inteiras que haviam realizado feitos notáveis. O fato de ele ter dedicado tempo para reconhecer um piloto de observação que operava uma aeronave leve e modificada sublinhava a singularidade e o impacto das contribuições de Carpenter. A cena do reconhecimento, embora não detalhada em todos os seus pormenores históricos, representou um marco significativo. Eisenhower, uma figura de imensa estatura militar e estratégica, responsável por coordenar as vastas e complexas operações de milhões de soldados de diversas nacionalidades, compreendia o valor da iniciativa e da inovação no campo de batalha. Ele estava ciente da moral das tropas e da necessidade de inspirar confiança e criatividade entre seus homens. Ao encontrar Carpenter, ou ao reconhecer publicamente suas ações, Eisenhower proferiu palavras que se tornariam icônicas, chamando o Major Charles Carpenter de espírito americano em ação. Essa declaração, vinda do mais alto comando aliado, carregava um significado profundo e multifacetado. Não era apenas um elogio à coragem individual. Era uma afirmação dos valores que Eisenhower via como essenciais para a vitória aliada. O espírito americano em ação encapsulava a capacidade de improvisação, a engenhosidade prática, a recusa em aceitar limitações e a determinação em encontrar soluções para problemas aparentemente intransponíveis, mesmo com recursos limitados. Em um contexto onde a máquina de guerra alemã era frequentemente caracterizada por sua aderência rígida à doutrina e à superioridade tecnológica em termos de blindagem pesada, a abordagem de Carpenter representava um contraste marcante. Ele não estava combatendo aço com mais aço. Ele estava combatendo a força bruta com inteligência, agilidade e uma aplicação criativa de tecnologia existente. A frase de Eisenhower não se referia apenas à destruição de tanques. Ela celebrava a mentalidade de um piloto que, diante de uma ameaça massiva e de uma aeronave projetada para um papel passivo, transformou seu equipamento em uma arma ofensiva eficaz. Isso ressaltou a importância da iniciativa individual e da capacidade de adaptação, qualidades que eram cruciais para as forças aliadas, que muitas vezes enfrentavam um inimigo bem entrincheirado e tecnologicamente avançado. A declaração de Eisenhower serviu como um endosso oficial a essa filosofia, mostrando que o Comando Supremo valorizava e recompensava a engenhosidade e a audácia que iam além das normas estabelecidas. Esse reconhecimento oficial elevou Bazooka Charlie, de um piloto audacioso, conhecido principalmente pelas tropas em terra e por seus colegas, a um símbolo de engenhosidade e bravura para toda a força aliada. Sua história, agora abençoada com o selo de aprovação do Comandante Supremo, transcendeu as anedotas de campo de batalha e se tornou parte da narrativa maior da guerra. Para as tropas aliadas, o elogio de Eisenhower reforçou a moral, demonstrando que o esforço individual e a criatividade podiam fazer uma diferença tangível e eram valorizados no mais alto nível. Inspirou outros a buscar soluções inovadoras e a não se conformar com as limitações aparentes de seus equipamentos ou papéis. Para o próprio Carpenter, o reconhecimento de Eisenhower foi uma validação inquestionável de suas táticas. Ele havia operado fora dos manuais e da doutrina padrão, arriscando-se a ser repreendido por modificações não autorizadas. No entanto, o sucesso de suas missões e o impacto que causou foram inegáveis, e o elogio do Comandante Supremo transformou qualquer potencial crítica em louvor. Isso solidificou a lenda de Bazooka Charlie,
garantindo que sua história seria contada e lembrada não apenas como um feito de coragem, mas como um exemplo primordial do espírito de inovação e determinação que marcou a campanha aliada na Segunda Guerra Mundial. Ele se tornou a personificação de como a criatividade e a audácia podiam, de fato, ser mais letais do que qualquer blindagem. Ao final de suas missões, a saga do Major Charles Carpenter, o lendário Bazooka Charlie, reafirmou uma lição inestimável nos anais da Segunda Guerra Mundial. A ousadia e a engenhosidade de um único piloto podiam ser mais letais do que qualquer blindagem. Em um teatro de operações dominado pela força bruta dos tanques Panzer alemães e pela doutrina que priorizava o aço pesado e o poder de fogo massivo, Carpenter subverteu todas as expectativas. Ele demonstrou que a criatividade, a adaptabilidade e a coragem individual, mesmo com recursos aparentemente modestos, eram capazes de desafiar e superar a superioridade tecnológica e a rigidez tática do inimigo. Sua aeronave, um L-4 Grasshopper, jamais projetada para combate, tornou-se um símbolo da capacidade de inovar sob pressão, provando que o valor de um equipamento é frequentemente determinado pela visão e determinação de quem o opera. O legado do Major Charles Carpenter vai muito além dos 6 tanques destruídos ou danificados e dos inúmeros veículos inimigos neutralizados. Bazooka Charlie não apenas infligiu perdas materiais significativas ao inimigo, ele derrubou barreiras de pensamento no campo de batalha. Sua audácia transformou o que muitos consideravam impossível, um avião de observação caçando tanques pesados, em uma realidade operacional. Ele inspirou as tropas aliadas, elevou o moral e demonstrou que a iniciativa individual podia ter um impacto tático e psicológico profundo. Para os alemães, ele representou uma ameaça inesperada e desmoralizante, forçando-os a repensar a segurança de suas colunas blindadas. Carpenter personificou a ideia de que, mesmo contra um inimigo poderoso e bem equipado, a inteligência tática e a disposição de inovar podiam abrir novos caminhos para a vitória. Assim, Bazooka Charlie não foi meramente um piloto de observação que se desviou de seu papel convencional. Ele se tornou uma lenda viva, um ícone da Segunda Guerra Mundial. Com seu pequeno avião e uma coragem inabalável, ele reescreveu as regras do combate aéreo e antitanque, provando que a arma mais potente nem sempre é aquela com a maior blindagem ou o maior calibre. Às vezes, a força mais decisiva no campo de batalha é a mente engenhosa de um homem, capaz de ver possibilidades onde outros veem apenas limitações, e de agir com audácia para transformar essas visões em realidade. A história de Charles Carpenter permanece como um testemunho duradouro do espírito humano em tempos de guerra, um lembrete de que a inovação e a bravura podem, de fato, prevalecer sobre o poder esmagador.